Você conhece a história do maior estadista da antiguidade, o maior líder político e religioso do Antigo Testamento, que restaurou o seu povo como nação, que restaurou a sua fé como religião? Você não conhece? Se você não conhece, esse 8º episódio do programa O Sagrado no Profano é para você. Vem comigo aprender a história completa e sintetizada do grande estadista Moisés. Eu sou Dione Caruso e você está no canal O Sagrado no Profano. E aqui nós estamos estudando, aprendendo e criando um pensamento crítico sobre religião e política e a junção desses dois temas na história da humanidade, para podermos entender, na atualidade, o que vivemos a nível de religião e política que estão mais juntas do que nunca. Decidir os rumos da nossa sociedade, nós temos que participar desta construção de um futuro melhor. E para participarmos desta construção, nós precisamos entender, de fato, como funciona a religião e a política. E não tem como entender o presente sem conhecer o passado. Por isso nós estamos estudando a história das religiões, dos heróis da fé, que na sua grande maioria foram líderes religiosos e políticos. Já falamos aqui de Abraão, o pai do judaísmo, do cristianismo e também do islamismo. Já falamos aqui também sobre Maomé, o grande líder do islamismo. Vamos falar em breve de Buda e o budismo, mas em 2 episódios, serão 2, o 8º e o 9º, nós vamos falar desse grande líder, um dos maiores líderes da história, Moisés, que foi líder religioso, mas acima de tudo foi um líder político, um grande estadista e que através dele veio as leis que até hoje são utilizadas em praticamente todas as constituições dos países, pelo menos países democráticos. As próprias leis morais e sociais são baseadas nas leis que vieram através de Moisés. Então Moisés é reconhecido em todas as religiões como grande estadista da antiguidade. Todas as religiões reconhecem Moisés. Então nós temos que conhecer um pouco mais. E aqui, nesses 2 episódios, vou fazer 2 porque a história dele é muito rica, não dá para fazer tudo em um episódio só e eu prometi episódios pequenos de 15 a 30 minutos para não ser tão cansativo. Então vamos fazer em 2 episódios a história completa, sintetizada de Moisés. Tudo que você precisa aprender sobre Moisés, você vai aprender aqui comigo. Mas antes, dê aí o seu like, se inscreva no canal se você não se inscreveu. Acima de tudo, convide outras pessoas, me ajude. Convide outras pessoas. Essa discussão eu tenho certeza que você concorda comigo, que é muito importante discutirmos religião e política, aprendermos para verdadeiramente participarmos e, de fato, de forma concreta, construir um futuro melhor para todos nós através da religião e da política. Então, convide outras pessoas para vir para o canal, para se inscrever no canal, dá o seu like, é muito importante o seu joinha, porque o YouTube entende que você gostou desse conteúdo, que esse conteúdo é bom e entrega para outras pessoas. Compartilhe e, acima de tudo, faça o seu comentário, porque é muito importante o seu comentário para juntos, através dos seus comentários, nós construirmos episódios cada vez melhores. Então, vem comigo na história de Moisés. Eu fiz aqui um roteiro para não se perder, porque a história de Moisés é uma história muito rica e nós precisamos seguir de forma cronológica para que você possa entender, e eu preciso que você vá até o final comigo nesse 8º episódio. No final eu vou falar sobre as 10 pragas do Egito e tem novidade, as 10 pragas do Egito. Você sabe quais foram as 10 pragas? Teve a última que, a pior de todas foi a derradeira, e ali nasceu uma das maiores festas do mundo. Como pode isso? Numa praga do Egito, a pior de todas, a derradeira, nasceu uma das maiores festas do mundo? Que festa é essa? Fica comigo até o final que eu vou te falar. Eu fiz aqui um roteiro, você não pode perder nenhuma etapa desse roteiro. Vou explicar como o povo de Israel foi parar escravo no Egito, porque eles não chegaram como escravo, mas viraram escravo. Segundo, vou falar sobre o nascimento de Moisés, tinha um decreto, você sabe, para matar todas as crianças, todos os meninos que nascessem das hebreias. E como Moisés escapou desse decreto de morte, ele já nasceu escapando de um decreto de morte. Terceiro, Moisés vivendo como
O príncipe do Egito, vivendo no palácio como filho da princesa, da filha de Faraó. Quarto, por que Moisés teve que fugir do Egito para o deserto quando ele tinha 40 anos? Ele teve que fugir e ir embora, fugido. 5. Moisés no deserto, quando ele conheceu o seu sogro, Jetro, quando ele se casou, quando ele teve filho, quando ele construiu uma família, ele pensou que ali estava o final da sua história. Mas a sua história só estava começando. O 6º item aqui do meu cronograma nesse primeiro episódio sobre Moisés é a chamada de Deus. Quando Deus chama Moisés. E aí Moisés entende o porquê que ele escapou do decreto de morte lá no início, por que ele viveu 40 anos no palácio, por que ele estava 40 anos no deserto. Ele só foi entender lá no chamado de Deus no deserto. E 7º item e último desse 8º episódio, que é o primeiro episódio sobre a história de Moisés, nós vamos falar das 10 pragas do Egito. Primeiro, vamos começar como o povo judeu foi parar no Egito e como ele se tornou escravo. Isso tudo aconteceu 400 anos antes de Moisés. É isso mesmo, 4 séculos antes de Moisés, na história de José. Nós vamos fazer mais pra frente um episódio sobre José, porque José também foi um grande líder e tem tudo a ver com a nossa pauta, o nosso tema, religião e política, porque José foi um grande profeta religioso, mas também foi governador no Egito. Ele estava preso, você já deve ter ouvido falar, preso de forma injusta. Quando contarmos a história, vamos contar o porquê que ele foi parar na prisão, mas ele foi tirado da prisão para revelar o sonho de Faraó, do Faraó daquela época, 400 anos antes de Moisés. E ali, aquele Faraó sonhou com 7 vacas gordas, 7 vacas magras, e José revelou o sonho, mostrando que era 7 anos de fartura, 7 anos de escassez, que haveria em todo o Oriente Médio, em todo o norte da África e também pegando parte da Europa. E isso aconteceu, 7 anos de escassez. E aí, como José foi colocado como governador por aquele faraó do seu tempo, ele abasteceu o Egito nos 7 anos de vacas gordas, e quando veio os 7 anos de vacas magras, o povo do Egito, o Egito, né, a nação do Egito, estava abastecida e todas as outras nações, principalmente do deserto, do Oriente Médio, da Ásia, também boa parte da África, veio comprar comida e mantimentos no Egito. Foi quando o Egito se tornou uma das potências do mundo. O Egito não é considerado um dos impérios da história da humanidade. Os impérios foram a Babilônia, Medo-Persa, os gregos, os romanos, mas o Egito, nesse período de José, foi considerado uma grande potência mundial, porque só lá tinha comida. Então José, que era hebreu, fez um pedido para Faraó, que o seu povo, o povo do seu pai, o povo de Jacó, o povo judeu, pudesse vir da Palestina, pudesse vir do Oriente Médio, habitar no Egito, porque lá no Oriente Médio estavam todos morrendo de fome. E assim aconteceu. Aquele faraó, agradecido a José, por José ter sido o governante, o grande servidor público naqueles 14 anos ali no Egito, ele atendeu o pedido, mandou José escolher a terra que ele quisesse escolher. Ele escolheu uma terra fértil, perto do rio Nilo, chamado Terra de Gósen, e o povo da Palestina, o povo dos judeus veio e habitou na terra do Egito. Então eles chegaram como viajantes, peregrinos, forasteiros, mas não como escravos. E como eles se tornaram escravos? O tempo foi passando, as gerações foram mudando, José morreu, os filhos de José morreu, aquele faraó morreu, os seus descendentes morreu, e aí veio uma nova linhagem de faraós, uma nova linhagem de governante sobre o Egito. É importante nós frisarmos que antes da história de José, havia faraós chamado puro sangue. Eles eram faraós ali nascidos no Egito. Não tinha nenhum tipo de mistura. Tanto que irmão casava com irmã para não ter mistura de sangue. Mas eles aceitaram um grupo que veio da Ásia, um grupo de forasteiros, e esse grupo cresceu muito. Isso foi muito antes da história de José. E aquele grupo cresceu e tomou o poder do Egito. E aí começou uma nova linhagem, uma linhagem de faraós que eram, na verdade, de forasteiros do passado. Não era puro sangue.
E foi um desses faraós, forasteiro, que não era puro sangue, que abraçou José. Por isso que ele recebeu tão bem José, por isso que ele recebeu tão bem o povo de José, os judeus, porque ele não era um faraó puro sangue. Mas, posterior à morte de José, posterior à morte desse faraó, a Bíblia relata que levantou um faraó, ou uma nova linhagem de faraós, que não reconhecia a história de José. Ou seja, aqueles egípcios puro sangue tomaram de volta o poder e nasce ou renasce a linhagem dos faraós puro sangue egípcio. E aí eles pegam aqueles forasteiros judeus que estavam ali no Egito e os escraviza. E eles se tornaram escravos na terra do Egito. Foi assim que o povo judeu chegou no Egito e se tornou escravo. Agora nós estamos 400 anos depois da história de José. E aí o povo está clamando, o povo está rogando a Deus. E Deus resolve levantar um libertador. Só que o que aconteceu? Faraó, aquele faraó que estava ali no poder, não dá para saber o nome porque a Bíblia não diz o nome dos faraós do tempo de Moisés, mas pela cronologia, pela história, parece que é Ramsés II, Ramsés I. Ramsés II é do momento que Moisés vai negociar. O pai de Ramsés II, Ramsés I, é que estava no poder. E ele chegou à conclusão que o povo escravo, o povo judeu, estava crescendo muito. E ele lembrou da história lá do passado, que um povo que veio da Ásia cresceu muito e tomou o poder. Com medo desse povo crescer a tal ponto de tomar o poder dos faraós, então o que ele fez? Ele baixou um decreto. O primeiro decreto infame da história. Tem vários decretos infames. No tempo de Jesus também teve um decreto assim de matar as crianças para tentar matar a Jesus. Mas esse foi um dos primeiros decretos infames de matança de criança. O faraó, provavelmente Ramsés I, ele decretou que todo filho homem que nascesse das hebreias seriam mortos. E aí nasce de uma tribo de Jacó, de uma tribo dos judeus chamada tribo de Levi. Qualquer dia eu posso fazer uma história sobre a tribo de Levi, porque todos os momentos cruciais da história dos judeus, se tem um judeu aí me assistindo, sabe o que eu estou falando. Todos os momentos da história dos judeus, que eles estiveram para ser eliminados da história, sempre Deus levantou um salvador, um libertador, sempre Deus levantou um herói da tribo de Levi. Interessante, porque a tribo de Judá é a tribo dos guerreiros, do exército, da força. A tribo de Ruben, a tribo do mais velho, do primogênito, mas Deus sempre levantou da tribo dos adoradores, a tribo de Levi. Da tribo de Levi, de um casal da tribo de Levi, nasceu um menino chamado Moisés. O menino era muito forte, chorava muito, não tinha como esconder. E a sua mãe, muito preocupada porque sabia que iam descobrir e iam matar o seu filho, então ela resolveu fazer um ato de desespero, mas com estratégia. O que ela fez? Ela fez um cesto de papiro, vou explicar por que de papiro, e colocou o menino no rio Nilo. Só que ela sabia que a princesa, a filha de Ramsés I, fazia um ritual para o rio Nilo um dia determinado da semana. Ela não estava se banhando no rio como muita gente fala, não. Ela estava ali fazendo um ritual para o deus que era o rio Nilo. O rio Nilo até hoje é considerado um deus pelos egípcios. O Egito é a potência que é, graças ao rio Nilo, que realmente é um deus para o povo egípcio, chamado de deus Rep. Esse deus chamado Rep, a princesa adorava ele e pedia ao deus Rep, ao deus Nilo, para lhe dar um filho, porque ela não tinha filho. E ela precisava ter um filho homem para dar continuidade na linhagem do seu pai, na linhagem de Faraó. Porque ela era casada com o meio-irmão dela. E esse meio-irmão dela, que não era puro sangue, porque puro sangue era ela, que era nascido de Faraó e da mulher de Faraó. Mas o irmão dela era Faraó com uma concubina. Ela era casada com o meio-irmão e esse meio-irmão também tinha um filho bastardo. E se ela não tivesse um filho homem, esse filho bastardo do meio-irmão dela, que era marido dela, ia ser Faraó, como veio acontecer, se tornar Ramsés II.
Muito bem, então ela precisava ter um filho e ela não tinha esse filho homem. E aí ela pedia, ela fazia ali os seus despachos, as suas preces para o Deus Rep. Sabendo disso, Joquebede, mãe de José, bota José no cesto e solta José na correnteza. Ele estava num cesto de papiro, sabe por quê? Porque naquele tempo, lá no Nilo, tinha muito jacaré, hipopótamo, e esses animais não gostam do cheiro do papiro. Por isso que o cesto é de papiro. Tudo na Bíblia, tudo nos livros sagrados tem significado. Basta nós estudarmos. E ali Moisés foi e a Joquebede mandou a sua filha mais velha, Miriam, acompanhar para que o cesto não fosse para o meio do rio. E ela foi acompanhando e o cesto foi no caminho certo, em direção à princesa. A princesa viu, quando viu que era uma criança, entendeu que era o Deus Rep lhe entregando o filho, lhe entregando a resposta da sua prece, dos seus despachos, e pegou o garoto para criar. É claro que todo mundo depois soube que ele era hebreu porque ele era circuncidado. E aí Moisés foi para o palácio. Só que a princesa não tinha leite, então a própria Miriam, que era irmã de Moisés, falou, olha, eu conheço uma mãe de leite que pode cuidar dele. Quem era? A própria mãe de Moisés, né? Deus faz a coisa perfeita. Joquebede, até os 12 anos, criou o seu próprio filho. Foi nesses 12 anos que ele conheceu a história dos hebreus, a história do Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Esses 12 anos iniciais da vida de Moisés foi fundamental para toda a sua história, né? Todo o seu chamado. Muito bem, aí José foi morar no palácio durante 40 anos. Ele era o príncipe do Egito. Só que tinha o seu irmão mais velho, né? Filho do marido da sua mãe. E ali havia uma grande competição. Porque quem seria o próximo faraó? E talvez Moisés achasse que o chamado da sua vida era para ser faraó. Por isso que ele teve que passar 40 anos no deserto para tirar tudo aquilo que ele aprendeu ali no Egito, né? Toda aquelas pretensões que porventura entrou no coração dele, porque ele chegou a pensar que ele poderia ser e provavelmente desejou ser o próximo faraó. Mas com 40 anos, ele viu um soldado egípcio batendo no hebreu e Moisés era sanguíneo, e aí ele matou o soldado egípcio, e quando ele mata o soldado egípcio, tinha uma lei que nenhum hebreu podia matar ou tocar no egípcio, era pena de morte. E ele, mesmo sendo um príncipe, filho de criação da filha de Faraó, ele era um hebreu, e aí ele ficou com medo e ele fugiu para o deserto. Aí Moisés estava com 40 anos, a primeira parte da vida de Moisés, dividida em 3 partes. Os 40 anos ali no palácio como príncipe no Egito. Agora vem a segunda parte, ele vai para o deserto. No deserto ele conhece, né, Jetro, ele se casa com uma das filhas de Jetro. Você pode ver que eu já estou sintetizando a história, por isso que eu vou fazer em 2 episódios, porque a história de Moisés é uma história fantástica. Ele casa com Zípora, tem 2 filhos, e quando ele está com 80 anos, já no final da segunda parte da história de Moisés, são 3 partes, 40 anos no palácio no Egito, 40 anos no deserto. Agora ele com 80 anos, ele pensou que não tinha mais nenhum plano para a sua vida. Deus aparece ele numa sarça ardente. Um fogo que numa moita, né, de galho seco, havia um fogo que não consumia, né, os gravetos. E ele ficou espantado com aquele fenômeno. E aí Deus falou com ele e falou que ele era resposta das orações do povo que estava escravo no Egito e que ele seria a mão da libertação de Deus para o povo judeu no Egito. É interessante que a história de Moisés no palácio foi um capítulo da Bíblia, mas esta conversa de Deus com Moisés foram 2 capítulos, porque Moisés não queria ir. Deus teve que mostrar a Moisés que ele precisava ir, que aquela era a missão dele, a missão da vida dele, ser o libertador dos judeus no Egito. E ele falava que não sabia argumentar, que tinha uma voz pesada, né? Uma língua pesada. Na verdade, é porque ele era sanguíneo e ele ia encontrar o seu meio-irmão, que era Faraó, pela cronologia, não pela Bíblia, Ramsés II.
e provavelmente ele não queria encontrar o seu meio-irmão, porque ele provavelmente ia se irar contra o seu irmão, talvez atacar ele. Ele não era diplomático, então Deus falou, não, vai lá no meio dos hebreus, no meio dos escravos, lá está o seu irmão mais velho, Arão, ele é diplomático e ele vai fazer a diplomacia para você. E foi Arão e foi Moisés diante de Faraó. E quando chegou diante de Faraó, certamente foi um espanto muito grande rever Moisés, e Moisés diz para ele, ó, o meu Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus dos judeus, manda você, Faraó, libertar o povo judeu da escravidão. E o que Faraó fez? Riu, zombou, não acreditou. E aí Deus começou a mostrar a sua força, a sua mão pesada, e aí vem as 10 pragas do Egito. Vou falar elas aqui na ordem cronológica. Anotei aqui, ó, na ordem cronológica, as famosas 10 pragas do Egito. Água no Nilo se torna em sangue. As águas do Nilo se tornam em sangue. Faraó falou assim, então vou libertar, deixa o povo ir. Realmente há poder no Deus dos judeus. Quando ele fala que vai libertar, as águas voltam ao normal, Faraó volta atrás da sua palavra. Vem a segunda praga, que são a praga das rãs. Rãs invadem, sai do Nilo, invade todo o Egito. A terceira praga, a praga dos piolhos. Piolho em todos, não é só nas pessoas não, em todo o gado, em todos os animais do Egito. A quarta praga, a praga das moscas. É bom esclarecer que toda vez que se lançava uma praga, Faraó falava que ia libertar o povo, Deus tirava a praga, Faraó voltava atrás. A quinta praga, a praga da doença no gado. Todo gado teve úlcera, doenças. A sexta praga, pandemia de úlceras na pele de todo mundo. Começou a aparecer úlcera, uma doença de pele em todos no Egito. Sétima, a chuva de granizo, uma chuva de granizo que praticamente destruiu o Cairo todo, destruiu o Egito. A oitava praga, a famosa praga dos gafanhotos, que vem destruindo toda a agricultura, vem destruindo toda a plantação, destruindo tudo. A nona praga, a praga da escuridão, numa certa manhã, ou que deveria ser manhã, não amanheceu, continuou tudo escuro, tudo nas trevas, um terror. Essas foram as 9 primeiras pragas. Faraó falava que ia libertar o povo, mas voltava atrás. Mas então Deus falou, eu vou liberar a pior de todas as pragas, pela dureza do coração de Faraó. E foi a praga da morte dos primogênitos. Todos os primogênitos, seja de homens, seja de animais, iria morrer naquela noite. Só que aí nasce a festa, a grande festa que eu falei que ia mencionar agora no final desse primeiro episódio sobre a história de Moisés. Deus manda matar um cordeiro, mandou os hebreus matar um cordeiro, pegar o sangue, passar nos umbrais da porta da casa e naquela noite todos os hebreus entrarem com os seus filhos, com a sua família para dentro de casa, ninguém para o lado de fora, os seus animais, porque o anjo da morte ia ser liberado por Deus, ia matar todos os primogênitos no Egito e só ia escapar quem tivesse dentro de uma casa com sangue nos umbrais. Isso simboliza lá na frente, nós vamos estudar aqui também, vamos falar aqui também e vamos aprender sobre escatologia. Quando falarmos de escatologia, vamos falar um pouco mais. Esse cordeiro morto simboliza Jesus Cristo na cruz do Calvário e o sangue simboliza o sangue que liberta e dá vida. Então todos que estavam dentro da casa, onde tinha um umbral com sangue do cordeiro, o anjo da morte passava. E naquela noite só via choro, ranger de dentes, sofrimento, porque os primogênitos morreram, inclusive o primogênito do Faraó. E aí, Faraó no outro dia não teve escolha, libertou o povo. E o povo foi para o deserto. Mas antes de ir, Deus mandou eles fazerem uma celebração. Fazer uma celebração com o resto daquele cordeiro que foi morto. O resto daquele cordeiro, com ervas amargas. E fizessem uma festa. E chamassem essa festa de Páscoa, a festa de Páscoa, a festa da libertação do povo judeu da escravidão do Egito. O povo judeu celebra a Páscoa em homenagem, em memorial da libertação da escravidão do Egito.
O povo cristão, do modo geral, celebra a Páscoa em memória da morte e ressurreição de Cristo. Mas o povo judeu celebra a Páscoa da libertação lá do Egito. Por isso nasceu a Páscoa. E assim o povo foi para o deserto. Mas a história de Moisés não acaba aí. Está só pela metade. No próximo episódio nós vamos falar do Mar Vermelho. Nós vamos falar dos 40 anos do deserto. Nós vamos falar das 10 leis. Nós vamos falar da conquista da terra prometida. A história de Moisés. Tudo que você precisa saber de forma sintetizada, a história de Moisés está aqui no programa O Sagrado no Profano. No segundo episódio, vamos continuar essa história. Até lá!